Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Hoje nós vamos falar sobre duas pessoas diferentes, duas pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus pessoalmente, e dois resultados antagônicos, opostos, né? E às vezes acontece isso na nossa vida também. Nós temos um encontro com Deus, um encontro com o Senhor Jesus, mas muitas vezes a nossa reação ela é diferente. E hoje nós vamos mas nós vamos falar sobre duas reações diferentes, duas pessoas diferentes, e uma delas é esse jovem. A palavra de Deus diz no versículo 18, um certo príncipe, né? Era um homem rico, um homem muito rico, um jovem rico. E ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, né? E eu sempre, meditando na palavra, eu fico pensando como seria, né? Ou como foi. Nicodemos teve um encontro pessoal com Jesus, a mulher samaritana, só ela e Jesus conversando. Quem mais? A mulher cananeia foi até Jesus, né? O cego Bartimeu, esse jovem príncipe também. Outras pessoas foram a Jesus e tiveram um encontro pessoal com ele. O Jairo, que teve a filha ressuscitada. Que tremendo, né? Às vezes eu fico imaginando o olhar de Jesus, o sorriso de Jesus, né? O que Jesus comunicava com o rosto dele para as pessoas. E é tremendo esse tipo de meditação. E esse príncipe, esse homem muito rico, ele chega diante de Deus, né? Chega diante de Jesus, teve essa grande oportunidade. A gente não sabe as circunstâncias, diz apenas que ele se aproxima de Jesus e ele inicia a conversa, né? Jesus não se dirigiu a ele, mas ele se dirigiu a Jesus. Ele foi até Jesus, ele procurou Jesus, ele queria algo de Jesus. Ele queria saber algo de Jesus e ele perguntou para Jesus, né? Ele disse: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para me relacionar com Deus, para eu ter vida eterna, para eu ser abençoado, né? Para eu conseguir uma vida que transcenda essa existência material, que transcenda essa humanidade. O que eu tenho que fazer? Quais são os passos, né? O que eu tenho que fazer para conseguir essa vida? Jesus, ele diz: Por que me chamas bom, né? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Jesus já começa dizendo que só Deus é bom, né? Sabes os mandamentos. Você sabe o que você tem que fazer, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Você é um príncipe, uma pessoa esclarecida, uma pessoa educada, né? Você sabe o certo, você sabe o errado. Eu não preciso ficar falando o que você deve fazer. A sua religião já é uma ótima religião. Você sabe, você tem sido ensinado
né? O que você deve fazer. E ele diz no versículo 21, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha infância, desde a minha mocidade, desde a minha infância, Senhor. Nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Não é isso que as pessoas falam? Ah, eu sou bom, eu também sou filho de Deus, eu vou para o céu. Nunca matei, nunca roubei, não faço mal para ninguém, vivo a minha vida, cuido da minha vida. E então Jesus fala para ele, ainda te falta uma coisa. Já que você quer realmente transcender, já que você quer realmente ter um relacionamento vivo, verdadeiro, real, falta uma coisa para você. E no seu caso específico, é o seguinte, vende tudo que você tem, reparte com os pobres e depois você vem e me segue e você vai ter um tesouro no céu. E a reação daquele jovem diante dessa palavra de Jesus foi de tristeza. Porque aqui no capítulo 18 de Lucas diz, né? Ele ficou muito triste porque ele era muito rico. Essa mesma história, ela é narrada também por Lucas, mas é narrada também por Mateus e por Marcos. E tanto no livro de Marcos quanto no livro de Mateus, ao invés de dizer que ele era muito rico, diz assim, ficou muito triste porque ele tinha muitas propriedades, né? Querido, quais são as suas propriedades? Quais são as minhas propriedades? Quais são aquelas coisas das quais nós somos ricos? Porque todos nós somos ricos. Tem gente que é rico de dinheiro, tem gente que é rico de propriedade, tem gente que é rico de doença, tem gente que é rico de tristeza, tem gente que é rico de angústia, de depressão, tem gente que é rico de orgulho, de vaidade. Todos nós somos ricos, de uma forma ou de outra. E essa é o ensino dessa palavra. Este jovem, este príncipe, né? Ele era rico de muitas propriedades. Ele tinha dinheiro, uma vida farta, abundante. E você? E eu? Se Jesus estivesse na sua frente e na minha frente, só eu e Jesus, só você e Jesus, o que ele diria para você hoje? Uma coisa te falta. Deixa essa tristeza de lado. Vem e me segue. Largue esse passado e vem e me segue. Deixa esse orgulho. Você acha que você é tão importante. Você acha que as pessoas te devem favores. Você acha que o universo deve te favorecer. Deixa esse orgulho bobo. Vem e me segue e terás um tesouro no céu. Deixa essas feridas, essa amargura. Que mais? Tantas coisas. Eu não sei qual é a sua riqueza, mas refletindo nessa palavra, eu sei qual é a minha riqueza. E eu sei aquilo que eu preciso deixar de lado diante de Deus para seguir o Senhor Jesus. Mas aquele jovem, ele ficou triste. Ele foi até Jesus. Ele fez a pergunta para Jesus. Na hora que ele recebeu a resposta, ele poderia ter dito, Senhor, vou pensar nisso, muito obrigado pela resposta. Ele poderia ter tido tantas respostas diferentes, tantas reações diferentes. Mas é interessante, irmão, se você for lá no livro de Marcos 10, não precisa abrir não, mas em Marcos 10 conta a mesma história. E diz no versículo 22 que Jesus, no versículo 21, diz assim, ele fez a pergunta e aí diz, Jesus olhando para ele,
o amou. Querido, Jesus o amou. E eu imagino, para Marcos ter escrito isso, ou Jesus conversou com os discípulos, né, depois e falou, puxa, aquele jovem tem tudo, faz tudo certinho desde a infância, mas ainda falta só isso para ele. O coração dele ainda está nas riquezas, né? E diz que Jesus o amou. E eu gostaria de dizer aqui para vocês, irmãos, nem o amor de Jesus, presta atenção nisso, olha só, nem o amor de Jesus foi suficiente para transformar a vida daquele jovem. Por quê? Porque é uma decisão dele. E Deus respeita isso. É uma decisão sua, é uma decisão minha. Nós devemos amar ou não amar. Nós decidimos receber ou não receber. Nós decidimos, na verdade, eu acho que a melhor palavra para esse contexto é corresponder. Porque nós somos amados por Deus. Então nós decidimos, vamos corresponder a esse amor ou não vamos corresponder a esse amor? Ou vamos continuar apegados à nossa riqueza, às nossas propriedades, né? Ao nosso orgulho, à nossa tristeza, à nossa aquela sensação de justiça que a gente acha. Fui injustiçado, fui injustiçada, preciso de justiça. E tem gente que às vezes você percebe no olhar, no jeito dela, que ela está segurando determinadas coisas e que essas coisas, se ela simplesmente, tão somente soltasse, às vezes é uma falta de perdão. Se ela simplesmente perdoasse, se ela simplesmente soltasse e seguisse a Jesus de fato e de verdade, ela teria a vida transformada. Mas essa é uma das reações. A outra reação está no capítulo seguinte, em Lucas capítulo 19, que eu quero ler com vocês, a partir do versículo 1. Eu falei 18. Pronto. Lucas 19 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Olha aí, o homem era rico também. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Assim como aquele jovem, este homem também quis ver Jesus, né? Então você percebe que os dois tomaram uma atitude para se relacionar de alguma forma. Esse aqui só queria ver Jesus, na verdade, mas ele fez um esforço diferente do esforço da multidão. Diz que no versículo 4, diz assim: E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Recebeu Jesus com alegria. Imagina, Jesus passa e fala: hoje eu vou almoçar na sua casa. Que situação, hein? 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E Jesus lhe disse: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Este homem diferente, né, daquele príncipe, recebeu Jesus em casa, deu uma refeição, um alimento ali para Jesus. A gente não sabe o que eles conversaram,
A palavra não fala pra gente. Mas a palavra vai direto no resultado, vai direto na correspondência. Senhor, o que era o publicano? O publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano e ele cobrava imposto dos próprios judeus. Então, pela comunidade judaica, o publicano era considerado um traidor, porque ele trabalhava para o Império, ele ajudava Roma a oprimir o povo judeu. E naquela época, assim como hoje em dia, havia muita corrupção, né? Então os cobradores de impostos, muitas vezes, eles cobravam acima do... Eles exigiam suborno, né? Enfim, então as pessoas julgaram aquele homem e disseram, nossa, Jesus vai na casa daquele pecador, Jesus vai na casa daquela pessoa. E hoje em dia, muitas vezes a gente fala isso, nossa, aquela pessoa é crente, aquela pessoa vai na igreja, ai, aquela pessoa, Jesus vai ter um relacionamento com aquela pessoa. E Jesus disse, né, sim, eu vim buscar o pecador, é o pecador mesmo que Jesus quer. Amém. Mas o interessante é que aquele homem disse, olha, se eu roubei alguém, eu quero restituir essa pessoa, eu vou dispor metade dos meus bens para dar para essa pessoa. E se eu defraudei, se eu lesei alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Se eu peguei R$100 a mais, eu vou dar para essa pessoa 400. Se eu peguei R$1.000 de alguém, eu vou dar para essa pessoa que eu peguei R$1.000, R$4.000. Então Jesus disse, houve salvação nessa casa. Qual foi a diferença de um e de outro? A diferença de um e de outro, irmãos, não está naquilo que eles falaram. Porque o príncipe, o jovem rico, ele disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Eu sou uma pessoa boa desde a minha infância. Mas aquele homem, o segundo homem chamado Zaqueu, interessante, o primeiro homem a gente não sabe o nome, né? O segundo homem a gente sabe o nome, Zaqueu. Houve um resultado, houve um antes e um depois. Amém. Um Zaqueu antes de se encontrar com Jesus e um Zaqueu depois de se encontrar com Jesus. Quem é você nessa história? Quem sou eu nessa história? Você é uma pessoa que quer transcender, que quer viver a vida eterna já nessa terra, aleluia, e que quer se relacionar com o Senhor Jesus de uma forma sincera, verdadeira, sem reservas, sem restrições. Ou você tem as suas riquezas particulares, as suas restrições particulares, os seus tesouros particulares. Para terminar essa palavra, vamos para Lucas, no capítulo 18, no versículo 28, que é a continuação dessa história, né? Continuação dessa mesma história. Vamos ver o que Pedro... Sim, Lucas 18, 28. O áudio tá bom para todo mundo? Eu recebi uma informação de que o áudio tava falhando. Camila tá fazendo assim. Então tá ótimo. Eu vou... Sua mãe também. Eu já tentei arrumar. Meu pai também. Tá ótimo. Tava falhando, mas... Acho que consegui. Lucas 18, 28 diz assim, Pedro disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Está se referindo aos discípulos, né? Deixaram a família, deixaram a profissão, deixamos tudo e te seguimos. Olha a resposta de Jesus para ele. E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna.
Então, queridos, Jesus está dizendo aqui para Pedro, Pedro, vocês deixaram tudo e me seguiram, mas vocês vão receber muito mais nessa terra e também na vida eterna. Amém. Sabe, queridos, caminhar com Jesus é lindo demais. Você tem muitas mães, você recebe ao longo do caminho muitos pais, muitos irmãos. Irmão de sangue eu tenho um, mas irmãos em Cristo, gente que me ama e gente que eu amo, né? Que todos nós que seguimos a Jesus, pessoas com quem nós nos relacionamos e nos damos bem, Deus ele supre, Deus ele traz, Deus ele visita, né? Como eu falei, senhoras, pessoas que poderiam ser a nossa mãe, né? E se relacionam conosco como se fossem realmente. E pais, e amigos, e amigas, irmãos, irmãs. Queridos, o convite de Deus para você e para mim nessa manhã é: larga essa riqueza sua. Porque na verdade você acha que isso é uma riqueza, mas na verdade isso só é como se fosse aquela bola de metal, né? Que tem uma corrente, está presa no pé da pessoa, a pessoa não consegue, a bola é tão pesada que a pessoa não consegue sair do lugar. Ajuda-nos, Senhor. Solta essa tristeza, solta esse passado, solta esse orgulho, solta esse dinheiro, solta essa, mas o que as pessoas vão pensar, solta isso. E abrace o Senhor Jesus. Amém. De fato e de verdade. Amém, querido? Senhor, nós louvamos o Teu nome por essa palavra. Aleluia, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a soltar, seja lá o que for que precisamos soltar, ó Amém, Deus. Deus, mostra-nos, Senhor. Eu peço que o Senhor ministre em cada coração. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de renovação, Amém, Senhor. é dia de vida nova. Que nós possamos soltar, ó Deus, tudo aquilo que nos prende a uma vida longe de Ti. É, Senhor. Em nome de Jesus. E que nós possamos avançar para a honra e glória do Teu santo Amém, nome. Que nós Senhor. possamos dizer como Pedro disse, nós deixamos tudo para Te seguir. Oh, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você preparou o seu vinho? Você preparou o seu pão? Então vamos participar da ceia em nome do Senhor Jesus.